E glória a Jesus, né, irmãos? Hoje a igreja está cheia, né? Glória a Jesus. E vamos para a palavra, irmãos. Vamos nos alimentar nesta noite, para sair daqui, irmãos, fortalecidos, cheios do poder de Deus, renovados, porque isso a palavra nos garante. O Senhor Jesus Cristo nos garante, em nome de Jesus. E que possamos estar com os ouvidos abertos, o coração aberto, para que a palavra, a semente do nosso Senhor Jesus Cristo venha entrar e venha, depois deste culto, venha dar frutos, em nome de Jesus. Vou orar brevemente, irmãos, e nós iniciaremos a palavra, a pregação, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinito amor, poder, graça e misericórdia. Senhor Jesus, obrigado por ter nos conduzido até aqui nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por cada oração, pelos louvores, Senhor Jesus. E nesse momento, Senhor Jesus, nós iremos, Senhor Jesus, ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nesta noite, me usar, Senhor Jesus. Estou aqui, Senhor Jesus, como instrumento, como um vaso, para ser usado pelo Senhor, Pai. Que o Senhor Jesus, possa falar através de mim, Senhor Jesus. Que não seja apenas as minhas palavras, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar cada um dos meus irmãos, abrindo os ouvidos, os olhos, o coração, Senhor Jesus, para que a Tua palavra venha entrar, Senhor Jesus. Que a palavra possa sair com poder, com graça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Em nome de Jesus. Lucas, capítulo 15. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai nos trazer três parábolas. Três parábolas que no final falam da mesma coisa. Lucas 15, versículo 1. Amém? Vou ler porque nós vamos ler, vou começar já porque nós vamos ler esse capítulo todo, em nome de Jesus. Chegavam-se a ele todos os cobradores de imposto e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos, e ele diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus, nessa parábola, ele conta duas histórias. Sobre uma ovelha
e sobre uma dracma. Uma dracma que estava perdida e uma ovelha que estava perdida. As duas histórias tratam-se de seres perdidos. Um objeto perdido, um animal perdido. E Jesus conta uma parábola, irmãos. Trazendo para a nossa vida, Jesus está falando aqui de pessoas perdidas. Pessoas perdidas neste mundo. Pessoas perdidas que Jesus quer achá-las. Que elas precisam ser achadas. Porque a dracma, irmãos, é um objeto, um ser inanimado, um ser que não tem vida. Aí eu pergunto para os irmãos, esse objeto, ele sabe que está perdido? Ele tem entendimento que está perdido? Não, porque ele é um objeto. Ele é um ser inanimado, um ser que não tem vida. Como ele pode saber que está perdido? E assim, irmãos, é o homem, o mundo, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão sem Jesus. Elas não sabem, muitas delas não sabem que estão perdidas. Não sabem que precisam de Jesus. Não sabem que precisam de salvação. Você pergunta para elas, você fala para elas, ou melhor dizendo, você fala para elas, você precisa de Jesus. Você precisa de salvação. E o que elas falam? Não, eu estou salvo, eu estou bem. Eu estou bem, Jesus me ama. E está lá no mundo, está perdida. Ela acha que tem Deus, mas está perdida. Não sente a necessidade de se achegar a Jesus. Ela está perdida e não sabe. Então essa é a pessoa, essa é a dracma, que não sabe a necessidade de ter Jesus. Porque sem Jesus, irmãos, sem Jesus, o homem, nós estamos perdidos, condenados. O futuro nosso, irmãos, sem Jesus é o lago de fogo. A condenação eterna. E a ovelha, irmãos, a ovelha também está perdida. Só que a ovelha, irmãos, ela é um ser que tem vida. A ovelha está perdida, mas não sabe o caminho. Não sabe o caminho. Ela sabe que está perdida, mas ela não sabe o caminho. Aí tem uma diferença entre a dracma, entre a ovelha. Que a ovelha, ela tem entendimento que está perdida. Está perdida. Mas ela não sabe por onde se achegar a Jesus, não sabe o caminho, não sabe como encontrar o caminho, encontrar Jesus. Aí o pastor, a parábola que nós lemos, o pastor vai e procura até achar essa ovelha. Porque ela tem entendimento, ela quer Jesus, ela quer a salvação, e Jesus vai lá e busca ela, acha ela. E nessas duas, irmãos, nessas duas histórias, a ovelha e a dracma, no final, irmãos, ela se arrepende. Então Jesus acha essas pessoas e ela vem ao arrependimento. Elas vêm ao arrependimento. E a grande alegria, irmãos, no céu. A grande alegria, como Jesus fala aqui, irmãos, no versículo 7. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha o 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que...
Então, irmãos, é de nos alegrarmos quando uma pessoa se arrepende e é salva. É grande alegria para nós e para Deus também. Que quando um pecador reconhece que é um pecador, porque a dracma, irmãos, ela não sabe que está perdida e muito menos acha que é um pecador. E muito menos acha que precisa de arrependimento. Essa é a dracma. Ela não vê que precisa confessar os seus pecados diante de Deus para ser perdoado. Essa é a dracma. Então, irmãos, quando o pecador se arrepende, isso é maravilhoso. Porque existe um poder que é contrário a Jesus, que é contrário à luz, contrário ao bem, ao diabo, os demônios, que não querem que você se arrependa, que não querem que você seja achado, que não querem que Jesus traga-o para perto. O diabo não quer isso. Vamos continuar aqui, irmãos. Versículo 11. E Jesus continua aqui, irmãos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras. Como está aí, meus irmãos? Bolotas, né? Que os porcos comiam. Lavagem, irmãos. Veja a situação. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e o matai. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e tinha se perdido e foi? E começaram a festejar, alegrai-vos. Então veja, irmãos, essas 3 histórias, vejam que trata do mesmo assunto. Pessoas perdidas. Pessoas que foram achadas. Mas, irmãos, tem uma diferença nessa última parábola, nessa última história.
Você veja, irmãos, na dracma tinha uma mulher procurando. Na ovelha tinha um pastor procurando. Aí eu pergunto para os irmãos, tinha alguém procurando o filho? Não. Não tinha. O pai não foi atrás do seu filho. Por quê, irmãos? Porque esse filho, ele sabia que estava perdido. Esse filho sabia o caminho. Ele sabia o caminho de volta. O filho sabia quem era o seu pai. O filho sabia o que o seu pai tinha. O filho sabia, irmãos. Veja que o filho estava com o pai. E ele quis deixar o pai, por conta própria. Por conta própria, ele quis deixar tudo aquilo que ele tinha. Não foi uma pessoa que o tirou da presença do pai. Não foi uma circunstância, uma tribulação, alguma coisa que aconteceu. Não, ele quis. Ele quis granjear o mundo. Ele quis aproveitar, se deleitar no mundo. Por isso o pai não foi procurar. Porque ele sabia de onde tinha saído. E ele sabia o caminho de volta. Aí eu pergunto para os irmãos, são todos que conseguem voltar para o pai? Não são todos. São poucos que conseguem voltar. São poucos que conseguem reconhecer. Esse filho, ele reconheceu. Ele reconheceu. Aqui, ó, irmãos. 14, vamos ler novamente. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com bolotas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, esse filho, depois, irmãos, dele ter que passar por aquela situação de comer lixo, lavagem, bolotas, isso, irmãos, é espiritualmente, irmãos. Espiritualmente. Depois que a pessoa sai de Jesus, conhece realmente o Pai, a verdade, depois que ela sai de Jesus, irmãos, espiritualmente, irmãos, isso acontece com ela. Porque o diabo, ele vai para cima. O diabo não tem dó, irmãos. A pessoa não consegue aguentar as tribulações, as aflições que vêm sobre ela. Porque, irmãos, sem Jesus já é difícil. Se sem Jesus já é difícil, irmãos, por que eu quero ficar sem Ele? Por que eu quero abandoná-lo? Por que eu quero? Se sem Jesus já é difícil, por que eu vou abandoná-lo? Eu falei errado, né, irmãos? É verdade. Se com Jesus já é difícil, irmãos, é isso. Se com Jesus já é difícil, por que eu quero deixá-lo? Então, irmãos, 3 parábolas, né? 3 histórias que Jesus quer nos alertar. Porque um dia, irmãos, nós fomos uma dracma. Um dia nós fomos uma ovelha. Um dia você achou que não precisava de Jesus, que não sentia a necessidade de ter Jesus. Você estava vivendo neste mundo sem sentir a necessidade, sem entender a necessidade de ter Jesus. Um dia você foi essa pessoa. Um dia você foi uma dracma.
E um dia você foi também uma ovelha, que sabia que estava perdido, mas não conseguia encontrar o caminho. E nessas duas, irmãos, Jesus foi lá e te achou. Te achou. Agora, irmãos, na parábola do filho pródigo, nós podemos entender que o filho estava com o pai, que o filho vivia com o pai, que o filho aqui, irmãos, tinha tudo. Mas esse filho, ele quis sair da presença do pai, quis sair da casa do pai, para viver a sua vida. Viver como ele achava que queria, que estava certo. E isso é um grande erro, irmãos. Isso é um grande erro, um engano que acabamos acreditando que eu posso viver do jeito que eu quero, que eu posso pensar o que eu quero, que eu posso cometer pecados, e não percebo que isso está me afastando de Jesus. Não percebo que isso está me matando, me condenando. Não foi assim como lemos, 24. É o pai falando: pois este meu filho estava morto e... Então veja, irmãos, o filho, antes de estar morto, ele estava vivo, vivo com o seu pai. Mas ele decidiu ir para o mundo, decidiu pecar, decidiu se retirar da presença de Deus. E ele morreu. Ele morreu. Efésios 2, irmãos, diz que nós estávamos mortos nas ofensas e pecados. Veja, Jesus já tinha nos ressuscitado. Jesus nos ressuscitou, nos vivificou. Por que vamos morrer, irmãos? Por que vamos voltar para a morte, para as trevas, para o pecado? Não é isso que Jesus quer, irmãos. Não é isso que Jesus quer. Exatamente. O salário do pecado, irmãos, é a morte. Irmãos, pode ser tanto a morte física como espiritual. Porque sem Jesus, irmãos, o diabo quer te matar, irmãos. Seja espiritualmente, seja querendo ceifar a sua vida. Isso é verdade, isso é sério. Muitos se apartaram de Deus e se foram. Porque deixaram Jesus, deixaram o Pai. E isso é verdade, irmãos. Enquanto estamos em Jesus, Ele está nos guardando, Ele está nos fortalecendo. Porque, como eu corrigi aqui, irmãos, né? Se com Jesus já é difícil, imagine sem Jesus, irmãos. Porque Jesus, irmãos, Jesus, Ele não promete casa, não promete prosperidade, seja financeira. Ele não promete essas coisas. Ele promete sim a salvação. Mas Ele disse também que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Então, irmãos, não é para nós desanimarmos se surgir uma aflição, se surgir uma luta em nossas vidas. Porque Jesus, irmãos, Ele estará conosco. Nesse mundo, irmãos, em meio a tanta lutas, tribulações, aflições, Ele está no nosso barco. Ele está no barco de cada um dos irmãos. Os irmãos creem? Então, irmãos, por que vamos deixar o Pai? Por que vamos deixar o Pai? 26, irmãos. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. 25, irmãos, para a gente entender. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou. Ele disse: veio teu irmão
E o teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi? Aqui, irmãos, dá uma outra pregação, né? Imagine, irmãos, não vou me estender, mas imagine, uma pessoa que estava no nosso meio e foi para o mundo. Imagine ela voltando, irmãos. Não é para nós nos alegrarmos? Mas esse irmão aqui ficou como? Se alegrou? Não se alegrou, irmãos. Não teve aquela íntima compaixão que o pai teve. Veja que o pai tem íntima compaixão. O pai é longânimo, irmãos. Longânimo. Ele é paciente. Ele espera, irmãos. E a gente é como, irmãos? A gente procura ser assim. A gente quer ser assim, igual o pai. Então, irmãos, a gente deve se alegrar quando aquela pessoa que saiu e volta para o pai, se arrepende, a gente deve se alegrar, deve amar, deve cuidar, exortar dessa pessoa. É uma outra pregação. Mas é para nós nos atentarmos, irmãos, que Jesus, ele ama cada um de nós. Jesus, irmãos, olha só. Vamos lá em João 10, irmãos. Olha só, irmãos. Jesus, ele nos ama, irmãos. João 10. Amém? Acharam? Versículo 9, irmãos. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será? Salvar-se-á, encontrará salvação. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e tenham com. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida. Veja, irmãos, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Veja que ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida, irmãos, por cada um de nós. Por cada um de vocês. Por cada um de vocês. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. De modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Deixa eu achar o versículo aqui. Para não alongar muito, irmãos. Está aqui. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu espontaneamente a dou, e tenho autoridade para dá-la e para torná-la a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ainda não é aqui, irmãos. Cadê o versículo? Está aqui. Irmãozinho, irmão Cláudio. O versículo que fala, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Está um pouquinho para frente, né? (28), irmãos. Eu lhes dou a vida e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las. Olha, irmãos. Quem é que está falando aqui? Jesus. Jesus fala, irmãos, que ninguém vai arrebatar você das mãos de Jesus. Ninguém. Nada pode arrebatar. Assim como fala lá em Romanos 8, 38 e 39, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, nem o presente ou o porvir, nada, irmãos, nada pode te separar do amor de Jesus. Nada pode te tirar das mãos de Jesus. Aí, irmãos, nós lemos lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Aí eu digo para os irmãos, quem foi que tirou aquele filho das mãos do pai? Quem foi? Ele mesmo. Então, irmãos, quem tem o poder de tirar o homem das mãos de Deus? Nós mesmos. Nós mesmos, irmãos. Só nós, irmãos, podemos rejeitar a graça, rejeitar a salvação, rejeitar a misericórdia de Deus, a palavra, o Espírito Santo. Só nós, irmãos. Então ninguém, irmãos, não é a morte, a vida, os anjos, os principados, os demônios, não é Satanás, irmãos. Não é Satanás. Nós não podemos culpar Satanás, irmãos. Satanás não vai ser o culpado de te afastar de Deus. Quem é o culpado? Nós mesmos. Pelo menos isso ele não é culpado, irmãos. Então, irmãos, o poder de permanecer ou não é nosso. A vontade de permanecer ou não é nosso. Não é de Jesus, não é dos demônios, diabos, é nossa. Então nós temos a escolha, irmãos, de permanecermos com o Pai ou não. Porque Jesus, irmãos, ele tem uma alegria de permanecermos nele. Ele nos encontrou, irmãos. Nós éramos uma dracma ou uma ovelha, e Deus, irmãos, a palavra fala que nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos. Nós fomos adotados. Nós fomos adotados. Porque lá em João vai falar, João 1, que todos aqueles que receberam Jesus, Ele deu o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Nós recebemos do Pai esse título de ser filho, porque não éramos. Não éramos, irmãos. A palavra nos ensina isso. Então lá fora, irmãos,
as pessoas acham que é filha de Deus. É filha de Deus. Mas Jesus nos ensina que se nós não recebermos Ele, se nós não crermos nele, se nós não ouvirmos a Ele, não somos filhos. Não somos. Ou nós vamos ser, ou melhor, se nós não somos filhos, irmãos, nós somos bastardos. Jesus nos adotou. Jesus nos comprou com o seu sangue. Nós não lemos que Ele é o pastor. Ele é o bom pastor. Ele é quem deu a sua vida por cada um de nós, irmãos. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Nunca ninguém fez isso, irmãos. Porque, irmãos, lá em 1 João vai falar, 1 João 4, 8, vai falar que Jesus, ele prova o seu amor morrendo por nós, ainda nós sendo pecadores, irmãos. Veja, que nós sendo pecadores, ele morreu por nós. Isso não é maravilhoso? Alguém morreria aí por um ladrão? Você daria a sua vida por um ladrão? Daria a sua vida? Eu acho que não. Eu não daria. Daria a sua vida por um adúltero, um prostituto, uma prostituta? Daria a sua vida? Mas Jesus, irmãos, deu a sua vida por essas pessoas. E nós éramos essas pessoas, irmãos. Prostitutos, mentirosos, corruptos. Nós éramos assim, irmãos, pecadores. Nós éramos assim. Por isso, irmãos, nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos amar essas pessoas. Porque Jesus ama essas pessoas. Então, irmãos, Jesus fala também, nos ensina que a vontade dele é que todos os homens se salvem. Todos os homens vão ser, irmãos, achados por Jesus. Ele vai chamar a todos, seja uma dracma, seja uma ovelha. Muitos vão se tornar filhos, mas aí, irmãos, muitos não vão querer ser filhos. Mas aqueles que vão ser filhos, irmãos, eles precisam permanecer. Eles precisam permanecer. Eles precisam resistir às tentações, lutar contra as tentações. Porque o mundo, irmãos, vão te chamar. As pessoas vão querer te iludir, vão querer te chamar. Oh, você está aí na igreja. Às vezes vão até falar, você vai muito para a igreja. Você não pode sair, não? As pessoas vão convidar os irmãos. O pecado vai te convidar. As tentações vão vir, irmãos, para querer te tirar da presença do Pai. Querer te arrancar. Mas Jesus disse, irmãos, não é isso. Não vai ser as pessoas. Não vai ser a tentação, irmão, que vai te arrancar das mãos dele. Quem vai te arrancar das mãos dele, irmãos? Nós mesmos. Eu, você. Não vai ser seu filho, não vai ser seu marido, não vai ser seu amigo, seu colega de trabalho. Não vai ser as dificuldades deste mundo, seja financeiramente, qualquer dificuldade que for. Tribulações. Não vai ser isso, irmãos. Isso Jesus nos garante. Vai ser nós mesmos. Mas quando tiver difícil, irmãos, quando tiver difícil, procure a Jesus. Quando você estiver querendo deixá-lo, não estou aguentando, procure Jesus, irmãos. Procure Jesus. Porque Jesus nos ensina a buscá-lo. Nas horas difíceis, Ele nos ensina a buscá-lo. E nas horas também que nós estamos nos alegrando, que está tudo bem, irmãos, nós devemos continuar perseverando, irmãos. Continuar orando, continuar na comunhão com os irmãos, continuar nos cultos.
Os irmãos entendem? Então, irmãos, não desista, permaneça. Permaneça, irmãos. Permaneça firme. Jesus te achou, Jesus quer que você permaneça, quer que continue firme, sem desistir, irmãos. Porque o único que vai nos levar para a condenação, irmãos, somos nós. Porque a salvação é gratuita. A salvação é gratuita. Jesus não cobra nada. Para você estar aqui, nós não cobramos nada. A palavra aqui, eu não cobro nada, os irmãos não cobram nada, o pastor não cobra nada. Não cobramos nada. Você precisa estar aqui voluntariamente, irmãos. Voluntariamente. Desejando. A nossa carne, irmãos, a nossa carne não vai desejar estar aqui. A nossa carne não vai querer orar, não vai querer buscar a Deus. A nossa carne vai querer, igual o filho pródigo, vai querer desejar o mundo, vai querer sair da presença de Deus para fazer suas vontades. Vindo para cá, para Jesus, né? De graça, né? De graça. Tem uns pagando para o inferno. Exatamente. Como o irmão cooperador Osni disse, a gente, irmãos, para vir para cá, é de graça. Mas tem muitos aí fora pagando para ir para o inferno, irmãos. Para ir para o inferno. E Jesus condena, né, isso. As pessoas não têm discernimento. Então elas podem ser uma ovelha. Uma ovelha que tem entendimento, que sabe que está perdida, mas não sabe o caminho. E Jesus falou que há muitas ovelhas que ainda não são deste aprisco, como a gente leu, deste rebanho. Então convém que o Senhor Jesus agregue. Então veja, irmãos, Jesus quer o melhor para nós. E o melhor para nós, irmãos, não é fazer aquilo que nós queremos. É fazer aquilo que a nossa carne não quer. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Vamos orar?